dia, boa tarde ou boa noite para os que estão assistindo a mais um programa do nosso podcast. Hoje estaremos com uma pessoa ilustre. Essa pessoa a gente vai conhecer não só o pessoal, mas também o profissional. É o presidente do Sindicato do Transporte de Valor da Paraíba, Laudivan Gonçalves. De início, eu queria perguntar um pouco ao presidente sobre o início dele, como foi que ele começou, de onde ele veio, a sua fase até chegar como um vigilante do transporte de valor. Sou Laudivan Gonçalves, casado, cristão, graças a Deus, pai de 4 filhos. Hoje faço parte do esquadrão, podemos dizer assim, do transporte de valores, carro forte, popularmente falando. Mas eu comecei na vigilância trabalhando como vigilante de rua, sem nenhum vínculo trabalhista. Então, onde eu atuei por mais ou menos uns 2 anos. Em 1992, decidi fazer um curso de formação de vigilante, na época na Cadepol, um curso bastante profissionalizante, e onde eu me profissionalizei e já tinha a vontade de trabalhar na segurança privada e então me capacitei. Isso é o início de Laudivan, como pessoa e como vigilante. Presidente, eu queria dar uma entradinha nesse assunto que o senhor comentou bem agora, que o senhor foi vigilante, antes de ser vigilante em si, o senhor foi vigilante de rua. Como era o dia a dia de quem trabalhava clandestino nessa época? É por isso que é bom as pessoas se profissionalizar. Eu trabalhava ali no centro da cidade, onde eu tomava conta de mais ou menos quase 200 bancos. Os camelôs deixavam os bancos nas ruas com as mercadorias e eu trabalhava ali. Era de domingo a domingo, sem folga, sem a carga horária. Quem fazia era a necessidade dos clientes. E era um trabalho árduo, porque sem folga. E ali também aprendi muito como segurança, lidando no dia a dia ali com a marginalidade, que era bastante no centro da cidade. Não é diferente de agora, certo? Só com menor fluxo de tráfego, de arrombadores, aconteceu muito arrombamento, tanto nos comerciantes de rua como nos lojistas. Então, aprendi muito. Outra situação que o senhor falou para a gente aqui, que o senhor fez a sua formação de vigilante na antiga Cadepol, É isso. Como era essa formação? Qual o diferencial do antigo para o atual? Eu digo, a Cadepol, que as mesmas instruções que ela passava para os formandos policiais civis, ela passava para o curso de vigilante. E então aprendi muito. Mas hoje não está diferente o aprendizado. Tem até melhorado, porque nós temos hoje uma academia aqui em João Pessoa, onde os instrutores são os melhores, onde essa academia tem estande de tiro dentro da própria academia, que são poucas as academias que têm isso, e tem simulador de tiro também. Então, as coisas evoluíram e também no aprendizado para vigilante evoluiu também. Essa academia, se me permite falar, chama-se Axota Advance, uma ótima academia onde também passa bons ensinos.
A gente deu para conhecer um pouco sobre o seu início nessa questão como vigilante e daí então, como foi os seus primeiros passos no transporte de valor? Bom, quando assim como eu falei, né, trabalhava clandestinamente, sem documento assinado, sem vínculo trabalhista, e então fiz o curso e deixei o currículo na antiga Nordeste Segurança de Transporte de Valores, onde era uma empresa, né, de grande porte, e na época todos os trabalhadores formados a vigilante tinham o sonho de trabalhar na Nordeste, porque era considerada a melhor empresa da época. E comigo não foi diferente. Deixei o currículo lá, passei 8 meses para poder entrar na Nordeste, porque eles selecionavam bem os candidatos. E depois de 8 meses, todo mês ia lá, renovava a entrevista e voltava, ficava aguardando. Depois de 8 meses, consegui entrar na Nordeste, onde entrei como vigilante patrimonial, né? Tenho a honra de dizer isso também. O vigilante patrimonial é uma profissão respeitosa, né? Mas todo trabalhador que inicia na vigilância patrimonial, ele tem um sonho de seguir carreira e também fazer extensões para outras podemos dizer assim, outras categorias dentro da segurança privada. Pronto. A gente sabe que naquela época, como o senhor falou, era bem seletivo você ser contratado pelo transporte de valor. As empresas acreditavam também na questão que ele tinha que ser, ter aquela postura, ter aquele tamanho em si e tal, o cara mais parrudo. Naquela época tinha essa parte mais seletiva sobre isso. Como a gente vê hoje, deu uma mudada nessa questão, que muitas empresas hoje vê não só o tipo físico, mas também aquela vontade do guerreiro a seguir no transporte de valor. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, é como se fosse hoje. Eu entrei meu sonho era entrar na Nordeste, Segurança de Valores, consegui. E com todos os vigilantes, eu tinha o sonho de ir para o transporte de valores. Eu também trazia um sonho comigo de ser um motorista profissional da área. Mas como Deus ele tem reservado para cada um de nós aquilo que a Bíblia diz, que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram ainda. Então eu olhava e no eu dizia assim, eu nunca vou chegar lá, porque era exigido uma série de coisas que eu achava que não tinha. Era porte físico, um tremendo porte físico, e também a empresa ela não botava, hoje é diferente, você entra diretamente no transporte de valores. Na época da Nordeste, você tinha que passar um tempo como vigilante. Esse tempo, mesmo sem você saber, você estava sendo observado. Depois você tinha que ir para a base, trabalhar na base, né, com segurança de base. Outro tempo você ficaria ali sendo observado. E eu tinha um sonho, mas olhava para as circunstâncias e achava que não ia chegar lá. Mas como eu falei, Deus tem algo preparado para nós que a gente nem imagina. E quando a gente descansa em Deus, Ele realiza todos os nossos desejos do nosso coração. Então passei um ano, veja só como Deus trabalha. Isso que eu falei era o regulamento da empresa. Eu passei um ano como vigilante patrimonial, trabalhando na base como vigilante reserva. Faltava um no posto, eu ia cobrir o posto. Depois de uns 6 meses passei a ser efetivo, onde trabalhei na antiga Cajepa Buraquinho, aqui na Avenida Pedro II. E depois de 6 meses, eu fui
chamado pela empresa para fazer um teste de direção. E engraçado, né, que eu fiz esse teste sem saber o que estava fazendo. Fui convocado para comparecer à empresa, 1h da tarde. Chegando na empresa, fiquei aguardando, né, o supervisor me chamar para... Eu não sabia do que se tratava. E nesse meio termo, chegou um fiscal, na época, né, era um fiscal, com um mecânico, disse: Laudivan, com a chave de um carro leve na mão, vamos ali com a gente, que a gente vai comprar uma peça para o carro forte. E me deu a chave e pediu para ir conduzindo a viatura. Nós fomos até a Avenida das Armas, retornamos, e ele disse, agradeceu e eu fiquei aguardando. Então, chegou a hora de o supervisor me chamar para a sala dele. Quando eu cheguei lá, ele me informou que eu tinha acabado de passar no teste para motorista. Então, passei 1 ano como motorista, como vigilante patrimonial, mais 1 ano como motorista. E aí veio outros testes onde eu passei para o carro forte, efetivamente. Efetivamente, bom mesmo. Falando sobre essa sua questão do seu início, né, transporte de valor, até chegar como motorista, e as dificuldades de um motorista naquela época do transporte de valor. Como era um carro forte no período que o senhor deu início como motorista? É algo que os de hoje nem imaginam. Os profissionais de hoje eles não imaginam como era naquela época, mas como em tudo, na vida tem os pioneiros, né? Então, o carro forte naquela época não tinha ar-condicionado, a blindagem era somente nas laterais, nas laterais não tinha blindagem nem no teto, nem no piso. Era só nas laterais. E aí nós trabalhávamos. E a quentura dentro do carro forte é tremenda, é terrível. Mas naquela época nós trabalhávamos com o maior prazer, porque era o nosso sonho. Era o nosso sonho estar ali dentro. Para quem não conhece, os telespectadores que estão vendo, para quem não conhece como antigamente era uma estrutura de um carro forte, em relação à blindagem, aqui nossos exemplos, como o presidente falou, aqui seria onde tinha a blindagem, na lateral, e aqui na painel corta-fogo, próximo ao motor, né? Uhum. No teto não existia, na traseira não existia e nem na parte de baixo também não existia. A gente sabe que depois de muita luta e de muitos ataques que ocorreram, essas blindagens foram alteradas e quem conhece o carro forte sabe como é que é hoje. Presidente, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu início na luta sindical. Como se deu, Laudivan, não como presidente, mas de início como militante sindical. Bem interessante, né? Voltando só um pouquinho à questão das melhorias, tanto nos carros fortes, nos EPIs, e aí o ilustre tocou aqui no ponto que se diz respeito luta sindical. Quem hoje desfruta de um carro forte novos, a maioria dos carros fortes hoje são novos, a blindagem hoje é por completo, né? Piso, teto, lateral no geral. Hoje, o carro forte não trafega sem o ar-condicionado. Então, para quem hoje vive a realidade de carro forte, não sabe a luta que foi para chegar onde chegou. Inclusive, se diz respeito em blindagem, nós vimos pais de família perder a vida. Companheiro nosso, na época da Nordeste, perdia a vida no assalto por conta que a blindagem não era. Então, para chegar onde está hoje, é muito importante
o movimento sindical, as reivindicações em todo o Brasil, de todos os sindicatos se organizaram para que fosse aprovado o colete à prova de bala, a blindagem do carro forte por completo, a necessidade de o carro forte não trafegar, não rodar sem o ar-condicionado. Então, hoje, podemos dizer que quem hoje trabalha no carro forte ou dá início no transporte de valores, vive hoje uma maravilha. Mas aquilo que nós passamos lá no passado foi luta para chegar onde está hoje. Então, é importante o movimento sindical. É importante, a importância do sindicato não é só que já seria de grande valia todo ano e negociar o seu salário, mas sim para reivindicar melhorias no âmbito do trabalho, como melhorias para a categoria num todo. Porque hoje, todas as empresas, na estrutura dela, ela é obrigada a ter refeitório, vestuário, então ter um local para os trabalhadores, na hora que terminar suas refeições, ficar ali para bater um papo, para conversar, para desopilar. Hoje é obrigado, mas isso tudo fruto da luta sindical. Então, muito importante a vida sindical na defesa do trabalhador. Então, eu digo a todos aqueles que ainda resistem em não se filiar ao seu sindicato, que faça isso. Faça isso porque o que seria do trabalhador sem o sindicato, especialmente transporte de valores? Sim, voltando sobre a questão, no seu início realmente como um militante sindical, o que fez o senhor seguir nessa questão? Nós, não estou aqui para falar de entidade nenhuma, mas transporte de valor era ligado a outro sindicato, onde nós por 20 anos, dependendo de outro sindicato, a gente pereceu. Teve anos a gente não tinha aumento, zero de aumento. Então, nesses 20 anos a gente viu a Paraíba estacionar e os estados aqui vizinhos acelerar, crescer. Tanto que nós temos Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, aonde esses estados, né, a melhoria salarial foi tremenda e a gente ficou estacionado. Então, diante dessa situação, né, nós víamos a necessidade de ter algo que combatesse o bom combate em prol do transporte de valores. E aí um companheiro da Nordeste, na época, funcionário, ele fazia parte do patrimonial, mas Deus tocou no coração dele para que ele criasse o Sindicato de Transporte de Valores. Então, ele teve a ideia e começou a juntar as pessoas para formar uma diretoria e fundou o sindicato. Esse guerreiro chama-se Daniel Fernandes. Hoje a existência do Sindesporte passou pela a vontade de se fazer um sindicato aqui na Paraíba, de Daniel Fernandes. E aí eu fui convidado para fazer parte da chapa com ele, né, de fundação do sindicato. E aí em 2012 nós fundamos o sindicato debaixo de muita luta, muita resistência por parte das empresas. E aí fundamos o sindicato. Mesmo assim, a gente atuou por 4 anos sem carta sindical. Mas todo ano a gente ia para a mesa de negociação negociar. E aí nós começamos a ser vistos
pela classe patronal de outra forma, né? Com mais respeito. E aí a gente começou melhorando aos poucos. Eu digo que é pouco, é muito aos meus olhos, mas é pouco diante da necessidade que a gente tinha de melhorar a situação do trabalhador aqui na Paraíba. Hoje nós conseguimos diminuir um pouco a distância de Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. E estamos na luta. É difícil você tirar uma atraso de 20 anos. É muito difícil, mas a gente continua na luta. Só queria abrir um aspa aqui em relação ao antecessor, ao presidente Vladimir, o senhor Daniel Fernandes, que a gente queria que ele também viesse aqui falar um pouco sobre a história dele, de como foi esse início para fazer esse sindicato acontecer. Presidente, o senhor pode falar um pouco de como o senhor chegou à presidência do Sindisport? Bom, eu era diretor de relações sindicais, né, na formação do sindicato, e o vice-presidente, ele pediu para trocar de pasta, e aí o Daniel me convidou para ser o vice-presidente, e então eu passei a ser vice-presidente. Com aproximadamente 3 anos depois, Daniel teve a necessidade de se afastar do sindicato, então eu assumi. E até hoje nós estamos aí na luta, né? Não é fácil, mas é gratificante porque a gente acredita no que faz, a gente faz por amor, porque está no sangue. Transporte de Valores corre aqui. Então, e o desejo de melhorar a minha categoria, que é Transporte de Valores. A gente sabe muito bem como é a luta do sindicato em relação à nossa categoria, que ficou defasada, como o senhor falou, e também, querendo ou não, existe uma certa rejeição sobre o nome sindicato no âmbito geral. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o diferencial do Sindesporte. Nós somos um sindicato, e eu costumo dizer, não querendo desfazer os demais, nós somos um sindicato diferenciado, onde somos o único sindicato no Brasil que os diretores não têm ajuda de custo. Estamos fazendo o trabalho porque queremos ver a diferença. Nós não temos ajuda de custo, não é porque nós queremos ser melhor do que ninguém, não, porque é justo a ajuda de custo que os outros sindicatos implementam. Mas é porque o nosso sindicato não tem condição ainda dos diretores terem uma ajuda de custo. Mas mesmo assim a gente faz por amor. A gente faz porque a gente quer ver melhorar. Agora, a gente ainda vê muita resistência, né, dos trabalhadores ao sindicato, porque, pelo que escuta falar de alguns sindicatos, mas eu convido a cada trabalhador a conhecer mais o seu sindicato, a visitar mais o seu sindicato, para que comece a entender que nós somos diferentes. Nós queremos a melhora dos trabalhadores. E aí eu pergunto a cada um dos trabalhadores que ainda não apoia o Sindesporte, não apoia financeiramente, né, se associando. Eu pergunto a você, trabalhador, você acha que se não existisse o sindicato, os patrões, ele respeitava você como trabalhador? Se não existisse o sindicato, você acha que na data do dissídio coletivo, ele daria um aumento de bom agrado
aumento respeitoso, você acha que se não existisse sindicato, o que esse sindicato já conseguiu para a categoria, que é vale transporte nas férias, ou vale alimentação nas férias, que são poucos os sindicatos que tem no Brasil, toxicológico para os motoristas de carro forte, o sindicato disponibiliza, como fazer valer direitos de trabalhadores que as empresas sonegam. Nós enfrentamos diariamente aí uma determinada empresa que atrasa salário, atrasa vale alimentação, atrasa o pagamento das férias, mas o sindicato, quando convocado pelos trabalhadores, se faz presente, se faz movimento e aí os direitos são respeitados. Sem falar em várias ações coletivas que o nosso jurídico tem implementado contra as empresas. Algumas delas já ganhamos na primeira instância. A empresa recorre, mas nós estamos no caminho certo, na certeza da vitória. Dando mais uma ênfase na questão sindical, eu queria que o senhor falasse sobre também qual seria o futuro para o Sindisport. Eu diria o seguinte: o futuro do Sindisport está na mão dos trabalhadores. Nós somos conhecedores que o serviço de transporte de valores tem diminuído bastante com a chegada do Pix. Então, o dinheiro circula menos. E nós temos diminuído muito os serviços. Nós somos prestadores de serviços. Então, se não tem serviço, consequentemente, o emprego vai diminuir. Mas aí nós ainda temos uma boa quantidade de trabalhadores que, se todos se conscientizar e se filiar ao sindicato, esse sindicato vai ser mais forte ainda. Então, os dias do sindicato, da sobrevivência do sindicato, dependem do trabalhador. E aí eu faço mais uma vez a pergunta: trabalhador, você acha que sem o sindicato os patrões vão respeitar seus direitos? Vai lhe dar um aumento digno? Então comece a pensar nisso. Comece a pensar nisso e comece a se envolver com o seu sindicato. Talvez você, trabalhador, você ache que deveria melhorar os diretores. Mas quem sabe se esse diretor que você almeja não é você? Talvez dentro de você tenha um grande potencial para ser um diretor desse sindicato e dar continuidade ao nosso trabalho. Porque nós temos eleições, nós pretendemos mudar o quadro de diretores, inclusive o meu local. Porque a gente está aqui não por nós mesmos, né? Nós estamos aqui por uma categoria. E aquilo que for melhor para a categoria, mesmo mudando o presidente, mudando alguns diretores, se for melhor para a categoria, que tem que ser feito. Agora, é preciso você se envolver mais. Como eu te falei, talvez o diretor que você sonha seja você. Você tem esse potencial. Não é isso? É verdade. Esse foi um bate-papo rápido e a gente futuramente vai conversar mais um pouco sobre portaria, sobre legislação com o nosso presidente. Suas considerações, presidente? Eu agradeço, né, pelo convite do QAP na Rua e vou estar sempre à disposição. Também faço parte, né, do QAP na Rua também. Na entrevista passada eu fui o entrevistador
E eu agradeço pelo convite e estarei sempre à disposição. E aquele compromisso da gente trazer outros convidados, né? Para que venha ilustrar. E dizer a todos que se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê o like, para que você venha ter vez e voz, que é apenas na rua. Tamo junto.